Fala comigo, rapaziada, como é que vocês estão? Vini na área. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Canal onde a gente fala bastante aí sobre o mundo das apostas e investimentos esportivos. Dicas, palpites, análises, prognósticos e muito mais conteúdo exclusivos e gratuitos aqui para vocês no Telegram, no YouTube, tá? E lembrando que, como vocês sabem, antes da gente começar o vídeo aí, soltei o vídeo de hoje, sabadão. Quem acordou cedo e assistiu o vídeo já forrou. As duas dicas que eu deixei aqui no primeiro jogo da segunda divisão da Turquia já tá na conta, anota daquele jeito, cara, aquele sai maroto, fechou? Então assim, ó, passarinho que acorda cedo sempre bebe água fresca, fechou? Outra coisa, clica no link, vem pro canal do Telegram que lá a gente pega as melhores oportunidades no ao vivo, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo de amanhã, domingão. Tô gravando ele agora bem cedinho, tá? E chama na forra daquele jeito. Então pra gente começar, jogo 7h30 da manhã de novo pela TFF1, que é a segunda divisão da Turquia. A gente tem o Bodrumspor recebendo o Erzurum, tá? Bodrumspor, oitavo colocado da competição. Tem 26 jogos e tem 41 pontos somados, tá? O Bodrumspor que briga por aquele quadrangular final que eu falei pra vocês no vídeo de ontem, tá? E recebe o Erzurum que é o 13º colocado, 27 pontos. Esse brigando ali meio de tabela com a parte de baixo. Creio eu que já estamos em quase finalzinho de campeonato aí, 10 rodadas pro final. O Erzurum não vai brigar por muita coisa não nessa zona de classificação, tá? Já o Bodrumspor tá brigando ponto a ponto para chegar entre os 7 primeiros e conseguir esse quadrangular final, beleza? Bom, dados importantes desse jogo pra gente estar buscando aqui, tá? O Bodrumspor, ele perdeu 4 dos últimos 5 jogos e ele teve um over 2,5 em 6 das últimas 8 partidas. Jogando em casa, nos últimos 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, tá? É um time que tem perdido nas últimas rodadas, porém quando joga em casa tem um desempenho um pouco melhor que o time visitante, beleza? Já o time do Erzurum, ele tem 2 vitórias consecutivas, tá? Ele vem de 2 vitórias consecutivas no campeonato, o over 2,5 batendo em 3 dos últimos 5 jogos e jogando fora de casa, nos últimos 7 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Então assim, temos aqui 2 times que brigam por posição, vamos falar posições, né? Por posições diferentes no campeonato, tá? Como eu falei, o Erzurum eu acho que não briga mais por classificação naquele quadrangular final, porque tá muito atrás mesmo. Já o Bodrumspor, com essa vitória amanhã, ele consegue assumir a 6ª colocação e aí fica diretamente nessa disputa aí, nessa briga aí pro quadrangular final, porque sobem 3 times, tá? Então assim, creio num jogo muito disputado, um jogo onde o Bodrumspor vai ter a posse de bola, joga em casa, só a vitória interessa para eles, tá? Então assim, essa vitória do Bodrumspor, pra mim, não me agrada muito porque a odd tá 1,57. E nos últimos confrontos entre eles, 2-1 pro Bodrumspor e 3-1 pro Erzurum, tá? Esse jogo aqui do Bodrumspor foi na casa do Erzurum, então hoje é o jogo de volta no seu estádio com a sua torcida. Gosto da vitória deles? Gosto se estiver pagando uma odd acima de 1,8. Por quê? Apesar do Erzurum ser o time de meio de tabela, não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo muito tranquilinho pro time da casa, tá? O mercado de gols é o que mais me agrada. Vamos levar para o ao vivo, igual eu falei para vocês no jogo de ontem. Leva para o ao vivo, vê a postura de ambos os times e pega esse over 1,5 no ao vivo valorizado. No jogo de hoje, a gente conseguiu pegar o over 1,5 valorizado no odd 1,60, tá? Então leva para o ao vivo, tem grande chance de valorizar esse over 1,5 no jogo do Bodrum, beleza? Essa é a primeira diquinha para vocês. Logo depois, 2 horas da tarde, continuando na TFF1, que é a segunda divisão, a gente tem o Elpspor recebendo o Rizumspor. Esse, cara, já é um jogo muito disputado, muito pegado, ambos os times brigando na parte de cima da tabela, tá? O Elpspor é o segundo colocado, precisa da vitória porque o Samsunspor, que é o líder, venceu bem de 2-0 em casa, tá? E agora o Elpspor segue na disputa aí com ele. Porém, o primeiro e o segundo já sobem direto, então o Elpspor tá com grande chance de subir também com o antecipado e não precisar disputar esse quadrangular final, certo? Já o Rizespor é o 5º colocado da competição, 25 jogos, tá? Tem um jogo a menos, 46 pontos. É um time que quando joga fora de casa tem um desempenho bacana, porém vai enfrentar um time que quando joga em casa tem uma bela campanha também, tá? Dados importantes desse jogo: o Elpspor ele marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos e ele venceu 4 dos últimos 5 jogos. Geralmente quando abre o placar, quando sai na frente, mantém essa vitória até o final do jogo, tá? E consegue garantir os 3 pontos. Jogando em casa, nos últimos 7 jogos ele vem de 4 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Uma derrota pro Altay, que era um jogo totalmente despretensioso, e a outra pro Samsunspor, que é o líder do campeonato, beleza?
Pro lado do Rizespor, a gente tem que ele venceu 5 dos últimos 7 jogos, marcou primeiro em 2 dos últimos 5, ou seja, não é um time que tem uma tranquilidade, uma facilidade de sair na frente, tá? Geralmente ele acaba tomando um gol e vai buscar a virada, ou então acaba buscando um gol logo cedo e aí se mantém esse resultado. Porém, ele não marca muitos gols primeiro, e ele acaba vencendo alguns dos seus jogos, tá? Então o time tem um poder de reação muito bom quando joga em casa, porque jogando fora de casa ele tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É um time que vem oscilando bastante na competição, beleza? Os últimos confrontos entre eles, se a gente puxar aqui... Ô meu filho, carrega aí pra gente, pelo amor de Deus. Os últimos confrontos entre eles são confrontos... Só tivemos um confronto, na verdade, tá? E esse confronto foi um empate de 0-0 na casa do Rizespor. Como eu falei pra vocês, é um jogo muito disputado, um jogo muito pegado. A vitória interessa a ambos os times, sim, porém um empate não vai ser de pior tamanho, de maus caminhos para ambos os times, porque vão somar um ponto na tabela, o Elfspor continua na segunda colocação e o Rizespor ainda continua no seu quadrangular. Então o que mais me agrada aqui pra gente estar buscando amanhã é o mercado de gols, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui no mercado de under 2,5 gols, tá pagando 1,83. Por que me agrada muito? Um time abriu o placar, vai segurar o resultado porque a vitória interessa. E o outro time pode ser que dê uma escapadinha aos poucos, buscando alguma coisa. Então, cara, grande chance aí de a gente ter um under 2,5 gols, tá? E deixar até um binguinho pra vocês aqui. Resultado final, empate pra esse jogo, pagando odd 4, tá? Vai ser um jogo muito pegado, jogo disputado e creio em um jogo under. Pode sair 5, 6 gols? Pode, com certeza pode. Mas o cenário indica pra gente um jogo under amanhã na TFF2, beleza? Bom... Saindo da segunda divisão da Turquia, vamos para eliminatórias da Eurocopa, que 1h da tarde a gente tem a Inglaterra recebendo a Ucrânia. Inglaterra que fez um belo primeiro jogo contra a Itália, abriu 2-0, tomou 2-1 e no final do jogo foi aquela pressão absurda da Itália, mas a Inglaterra garantiu a sua classificação, tá? Garantiu a sua vitória e é a líder do grupo. Enfrenta uma Ucrânia que não jogou na rodada passada, joga agora, tá? Ucrânia... Time bacana, time meio arrumadinho, porém não sei se vai interferir alguma coisa essas guerras que teve lá no país. Então assim, vamos prestar muita atenção nesse jogo da Ucrânia, tá? Apesar da Ucrânia ter algumas coisas positivas ao seu favor, que eu vou estar trazendo para vocês aqui, estamos falando aí de patamares diferentes, tá? A Ucrânia aqui acabou jogando com outras seleções, com seleções mais inferiores. Então o que eu vou estar trazendo para vocês aqui são jogos anteriores, porém a Ucrânia com um nível de enfrentamento um pouco menor que a Inglaterra, tá? Então, dados importantes aqui, o mercado está se posicionando 100% a favor da Inglaterra, a odd estava 1,28, caiu para 1,24 a vitória, e a Ucrânia 11,96 a vitória, tá? Inglaterra é favorito para esse confronto, sem a gente pensar, sem sombra de dúvidas, beleza? A Inglaterra, ela venceu 3 dos últimos 4 jogos, tá? Isso contando com Copa do Mundo, beleza? Ela teve um over 2,5 gols batendo em 6 das últimas 7 partidas e jogando em casa, ela tem 3 empates, 2 vitórias e 2 derrotas, certo? Já o time da Ucrânia, ele tem uma dupla chance em 15 das últimas 17 partidas. Lembrando que a Ucrânia não foi para a Copa. Então esse nível de enfrentamento e esses dados são de eliminatórias da Copa, de amistosos, tá? Então é uma classificação um pouco mais baixa. O over 2,5 gols batendo em 3 das últimas 5 partidas e jogando fora de casa nos últimos 7 jogos, 5 vitórias e 2 derrotas. Lembrando que não tem enfrentamento contra times de alto escalão, porque em época de Copa do Mundo tiveram amistosos e eliminatórias com times inferiores, beleza? Cara, gosto muito aqui do mercado de vitória da Inglaterra, mas está muito esmagado, então vamos estar buscando amanhã o mais de 0,5 gols no HT, para sair pelo menos um gol na partida no primeiro tempo, tá? Isso aí vai estar pagando hoje uma odd 1,55 para mim, me agrada muito a gente já pegar ela no pré-live, tá? E também quem quiser, mais de 0,5 gols HT para Inglaterra, também tem muito valor no primeiro tempo, tá pagando um oddzinho um pouquinho maior, fechou? Continuando nas eliminatórias da Eurocopa, a gente tem às 3h45, Luxemburgo recebendo Portugal, a bela seleção de Portugal que amassou, Cristiano Ronaldo metendo 2 gols aí, um de falta, um golaço, tá? E quem não sabe, pegamos um win também no Portugal lá no under 7 gols, que bateu com uma certa tranquilidade, beleza? Cara, time de Luxemburgo que vem na 4ª colocação do seu grupo, tá? Empatou o primeiro jogo aí em 1-1, então fez um ponto. Recebe Portugal, que é o líder, que amassou na rodada passada, tá?
Então assim, dados importantes. Luxemburgo tem uma dupla chance a seu favor em 8 das últimas 9 partidas. Lembrando que é a mesma coisa da Ucrânia. Níveis de enfrentamento diferente. Luxemburgo, quando faz amistosos, faz com seleções de baixo escalão. Então assim, esses dados são de times inferiores à seleção de Portugal, tá? Inferiores aos a primeira prateleira do futebol mundial, tá? Teve um under 3,5 batendo em 3 dos últimos 4 jogos. E os últimos 7 jogos em casa são 5 empates, 1 derrota e 1 vitória, tá? Então é um time que não tem um poderio ofensivo muito bom e tem uma zaga que sofre bastante gols, beleza? Já Portugal marcou o primeiro em 6 dos últimos 7 jogos. Teve over 2,5, mais de 2,5 em 5 das últimas 7. Lembrando que isso tem Copa do Mundo também, tá? Portugal tem um ataque muito bom mesmo. E jogando fora de casa nos últimos 7 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate, tá? Gosto muito do mercado a favor de Portugal, mas estão todas as odds muito esmagadas, tá? 1,15 na vitória não tem valor pra mim. O mercado de gols tá pagando 1,56 no menos de 3,5, não tem valor pra mim também. O que mais me agrada aqui é o mercado de handicap, a gente pegar um handicap menos 2 para Portugal. O que é um handicap menos 2 para Portugal? Portugal precisa ganhar o jogo de 3 gols ou mais de vantagem, de diferença, pra gente ter o green. Se Portugal ganhar de 2 gols, a gente tem o void, e se Portugal empatar, perder de 1 gol ou ganhar de 1 gol, a gente tem o red, tá? Então handicap menos 2, handicap asiático menos 2 para Portugal, beleza? Se tiver 2 gols de diferença, a gente tem o reembolso da nossa aposta feita, pagando uma odd 1,83, tem muito valor mesmo, muito valor essa entrada de Portugal, fechou? Bom, saindo das eliminatórias, amanhã Copa do Nordeste, quartas de final, a gente tem o primeiro jogo, que é o jogo único, o empate vai para os pênaltis, jogo entre Ceará e Sergipe. Ceará, que foi o primeiro colocado do seu grupo, do grupo B, recebe o Sergipe, quarto colocado do grupo B, que se classificou com um empate contra o Sampaio Corrêa no último lance do jogo. Então Sergipe, atenção, o Sergipe era para estar fora desse quadrangular e acabou conseguindo a sua classificação na Bacia das Almas, beleza? O Ceará tem uma dupla chance em 14 dos últimos 15 jogos e vem de 8 vitórias consecutivas dentro de casa. É isso mesmo. É um time muito forte dentro de casa e para mim hoje é um dos maiores do Nordeste, junto com o Sport e Fortaleza, tá? O Náutico também. Mas o Ceará vem muito forte, tanto é que o ano passado no Campeonato Brasileiro fez uma excelente campanha, tá? Já pro lado do Sergipe, ele tem um dupla chance ao seu favor em 9 dos últimos 10 jogos e fora de casa ele vem a 6 jogos sem vencer, tá? 6 jogos sem vencer fora de casa e enfrenta um time que vem a 8 vitórias consecutivas. Cara, muita superioridade do Ceará para esse jogo, tá? O Sergipe conseguiu sua classificação jogando jogos em casa, tá? E quando sai para viajar, para jogar fora de casa, geralmente tem tomado piaba, beleza? Essa odd do Ceará de 1,32 está muito pequena mesmo. Se quiser levar para o ao vivo e buscar o ML do Ceará numa odd 1,50 é o mínimo que eu deixo para vocês. Ou então pega esse ML do Ceará 1,32 no pré-live junto com uma duplinha que eu vou falar para vocês daqui a pouco, beleza? Então vitória do Ceará me agrada muito e o mercado de over 1,5 gols, tá? Não 2,5, mais de 1,5 gols também me agrada muito por ser jogo único e tem que decidir tudo na primeira fase, beleza? Bom, continuando então na Copa do Nordeste, amanhã a gente tem o Sport Recife recebendo o CRB. Sport Recife, que foi o líder do seu grupo, fez uma excelente campanha no grupo A, recebe o CRB, que foi o quarto colocado, beleza? O Sport, que ele venceu 7 dos últimos 8 jogos e os últimos 8 jogos dentro de casa ele tá invicto, tá? São 7 vitórias e 1 empate. Sport na Ilha do Retiro, como todo mundo conhece, com a sua torcida ao seu favor, é um time muito forte mesmo, tá? O CRB também é um time forte quando joga em casa. Fora de casa, ele é um time que oscila bastante. Ele venceu 4 dos últimos 5 jogos, foi o que conseguiu chegar na quarta posição e aí conseguir a sua classificação para o quadrangular final. E fora de casa, nos últimos 7 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate, tá? Então é um time que oscila muito fora de casa, beleza? Cara, vou gostar muito de trabalhar aqui a favor do esporte. O mercado de cantos para mim me agrada muito nesse jogo no ao vivo, então clica no canal, clica no link, vem pro canal que vai ter entrada de cantos nesse jogo do esporte, beleza? E eu quero pegar aqui para vocês, eu tô gravando agora, que tá de manhã, que são 10h30 da manhã de sábado, ainda não abriu o mercado 100% para esse jogo, tá? Vai abrir só hoje à noite ou amanhã cedo. A vitória do Sport está pagando uma odd de 1,57, ok? Beleza, bacana. Porém,
Eu quero pegar a classificação do Sport pagando uma odd acima de 1,30. Pra quê? Pra gente duplar com a vitória do Ceará que eu deixei pra vocês na diquinha anterior, beleza? Então faz uma duplinha, vitória do Ceará junto com a classificação do Sport. Por que não vou pegar essa vitória do Sport? O time do CRB não é nenhum time bobo, tá? É um time muito bacana, tem bons jogadores no elenco e por ser um jogo único, é um jogo aberto, é um jogo pegado, fechou? Mercado de over goals me agrada também mais no ao vivo. Vamos levar para o ao vivo que esse 1,5 e até o 2,5 pode ser que bata, depende da intensidade de ambos os times, fechou? Então leva para o ao vivo e faz isso. Pega, espera a abertura de mercado, dupla chance do Sport Recife ou classificação do Sport junto com a vitória do Ceará. Faz essa duplinha que vai estar o filezinho do boi, beleza? E pra gente encerrar, antes da gente encerrar, rapaziada, o pai aqui tá fechadão com a Forbet. Vocês sabem que eu não trago nada de caô pra vocês, nada de coisa ruim. Forbet, a melhor casa de aposta nacional. Depósito por Pix, saque por Pix, mercado de handicap, mercado de gols, mercado de dupla chance, mercado de vitória simples. É um dos melhores sites com uma das melhores cotações do mercado pra gente fazer aquela pulizinha marota, beleza? Então clica no link, faz o cadastro que o seu primeiro depósito de até R$300 tem o valor dobrado na conta instantaneamente. E não tem frescura. Lá cara, não tem rollover de 300 mil vezes o valor, não pode sacar só o depósito. Fez o depósito, ganhou o bônus, cumpriu as obrigações mínimas que tem lá, fez o saque por Pix, caiu na conta, bora tomar aquela Heineken na conta da Forbet, fechou? Então, continuando, amanhã, 6h30 da tarde, a gente tem o primeiro jogo da semifinal entre Noroeste e Novo Horizontino, jogo válido pelo Paulista A2, tá? Que tem Ponte Preta, Noroeste, Novo Horizontino e me fugiu o time que vai jogar contra a Ponte Preta. Oh, meu Deus do céu, fugiu da memória aqui, tá? Mas eu falo pra vocês daqui a pouco, 15 de Piracicaba. Então o quadrangular final tá entre eles. Noroeste, Novo Horizontino, Ponte Preta e 15 de Piracicaba, beleza? O primeiro jogo amanhã entre eles lá no estádio, lá no Bauru, em Bauru, no estádio do Noroeste. Jogo muito pegado, jogo muito disputado. Noroeste, que ficou em terceiro colocado, recebe o Novo Horizontino, que é o segundo do geral, tá? Ficaram bem parelhos ali, 3 pontos diferentes na classificação, fechou? Então o Noroeste, ele tem um dupla chance batendo ao seu favor em 11 dos últimos 13 jogos e um under 2,5 em 3 dos últimos 4. Pro lado do Novo Horizontino, ele venceu 4 das últimas 4 partidas, tá? Um time muito bom, um time muito arrumado, o time do Novo Horizontino. E tem também um under 2,5 batendo em 4 dos últimos 5. Por se tratar de um jogo de semifinal, por se tratar de um jogo de tensões e nervos aos flor da pele, é um jogo pegado, é um jogo muito estudado, tá? É um jogo onde vai ser decidido nos mínimos detalhes. O Noroeste vai tomar a iniciativa por jogar dentro de casa, mas o Novo Horizontino, quando joga fora de casa, não é um time que tende a se retrancar e jogar em contra-ataque. É um time que gosta de ter a bola, é um time que gosta de trabalhar bastante a bola. Então, atenção a esse time do Novo Horizontino, tá? Me agrada muito aqui, não vou pegar a vitória seca de nenhum dos times, tá? O mercado ainda não conseguiu precificar isso aqui, mas o que mais me agradou aqui é o mercado de gols, tá? Under 2,5, menos de 2,5, tá pagando uma odd de 1,70. Por que isso? Cara, é um jogo disputado, vai ser um jogo muito pegado, muito amarrado. O Novo Horizontino vai querer levar para decidir em casa, então um empate ou uma vitória simples ou uma derrota de até um gol de diferença tem muito valor pro time do Novo Horizontino, que quando joga em casa em Novo Horizonte é muito forte. Então under 2,5 gols numa odd 1,70, já pega agora, porque amanhã ela tende a derreter um pouquinho essa odd, tá? O confronto entre eles são confrontos bem disputados, a gente teve o primeiro jogo entre eles, um 2-2 na primeira fase, beleza? Mas agora é outro cenário, é outra intensidade de jogo, é totalmente diferente. Quem jogou bola sabe, chega na fase final, dá aquela dorzinha de barriga, dá aquela tremida, os times vão começar se estudando, porque, cara, uma derrota aí para um time tende a pesar na classificação no jogo da volta, beleza? Rapaziada, vou ficando por aqui. Se você tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que ajuda bastante. A gente tá alcançando o maior número de gente e pessoas possíveis aqui no canal do YouTube, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, excelente final de semana, ó, chama no Telegram e vem pra forra que vai vir pesada. Tamo junto, aquele abraço, fui!